Bora pessoal, agora a gente vai segunda parte da aula sobre circuitos elétricos. Dessa vez falar sobre duas leis que traduzem todos os problemas que a gente tinha antigamente para resolver qualquer questão que envolvia os circuitos elétricos. São as leis de Kirchhoff. Esse nome é difícil. É o autor dessas duas leis que nos ajudam muito na hora da gente resolver problemas que envolvem circuitos muito bem elaborados e enfim. A primeira lei, são duas leis, então vou começar do princípio. A primeira lei é conhecida como a lei dos nós. Essa lei, acho que vocês, mesmo antes de estudar as leis de Kirchhoff, já não tinha muito problema em entender. Diz o seguinte: a corrente elétrica que chega num nó precisa ser igual à corrente elétrica que sai deste nó, sendo este ponto aqui de junção entre esses quatro fios, este ponto aqui é o famoso nó. Este é o nó ao qual a lei se refere. E o que é que ele diz a respeito da corrente que chega, etc. Bom, por exemplo, digamos que neste nó a gente tenha essa corrente I1 que está chegando e esta corrente I2 que também está chegando no nó. E a gente tenha aqui esta corrente I3 que está saindo e temos esta corrente I4 que também está saindo. A corrente I1 e I2 está chegando e a corrente I3 e I4 está saindo. Pela primeira lei, a gente pode dizer que a soma da corrente elétrica que chega neste nó é igual à soma da corrente elétrica que sai deste nó. A gente pode entender isso pelo princípio básico da eletrostática, o princípio da conservação de carga. Lembrando que vocês devem lembrar que a definição de corrente, da intensidade de corrente elétrica é simplesmente quantidade de carga que atravessa uma certa seção transversal do fio sobre o tempo. Se a gente estiver falando do mesmo intervalo de tempo para essas quatro correntes, a quantidade de carga que chega precisa ser igual à corrente que sai. A quantidade de carga que chega, precisa ser igual à quantidade de carga que está saindo desse nó. Se isso não acontecer, o princípio da conservação de carga ele não é satisfeito, o que é um absurdo, certo? A segunda lei ele obedece o princípio da conservação da energia, conhecido como lei das malhas. Lembra que energia, em termos de circuito, é a tradução da diferença de potencial, DDP. Diz o seguinte: a soma das DDPs, deixa eu me colocar assim, né? A soma das DDPs das DDPs que percorrem uma malha de um circuito é sempre igual a zero. O que é uma malha? O que quer dizer uma malha de um circuito? Bom, veja só. Na aula passada, a gente viu um circuito simples. O circuito simples ele era formado por um gerador. Aqui a gente pode colocar um receptor. Aqui um resistor, um segundo resistor, um terceiro resistor. Quando a gente associa esses 5 aparelhos elétricos aqui, esses 4 pontos, a gente tem o que a gente chama de uma malha fechada. Agora a gente pode fazer com que essa malha ela seja restabelecida. Aqui a gente coloca outro gerador, outro receptor, aqui outro resistor. Aqui a gente mais uma vez coloca
um receptor gerador, aqui um resistor. O que acontece? Quando a gente somar a diferença de potencial dessa primeira malha tem que dar zero. A diferença de potencial dessa segunda malha tem que dar zero. A diferença de potencial nessa terceira malha, quando você fizer a soma, por exemplo, essa terceira malha tem esses 4 aparelhos, esse gerador, esse receptor, esse gerador, esse receptor, essa resistência. Quando eu somar a diferença de potencial nessas 3 malhas, tem que dar igual a zero. Nessa malha tem que dar igual a zero. E ainda tem essa malha externa. Deixa eu destacar aqui a malha externa. A malha externa envolve esse aparelho, esse outro resistor e esse outro gerador aqui. Esse daqui e esse daqui também envolve a malha externa. Nós temos aqui nesse circuito, meio complicado de enxergar, 4 malhas estabelecidas. E quando eu abordar essa lei para as 4 malhas, a DDP precisa dar igual a zero. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, primeiro a gente tem que aplicar a primeira lei para esse circuito. Deixa eu apagar esses destaques que eu fiz para a gente enxergar melhor as correntes elétricas. Bom, digamos que aqui a gente tenha aqui para cima a corrente I1. Aqui tem a corrente I1, a corrente I1 passa por aqui. Quando ela chega nesse nó, ela se separa. Para cá vem a corrente I2 e para cá nós temos a corrente I3. A corrente I3, quando chega nesse ponto, ela se separa de novo, obedecendo mais uma vez a lei dos nós. Vem para cá uma corrente I4 e para cá, para baixo, uma corrente I5. Nesse ponto chega a corrente I5 e nesse ponto para cá também chega a corrente I4, voltando até a corrente I3. Para cá a gente tem a corrente I3. Nesse ponto chega a corrente I2 e a corrente I3, voltando a formar a corrente I1. Daí a gente pode montar equações para a corrente elétrica. Por exemplo, a corrente I1 ela é igual à corrente I2 mais a corrente I3. E a corrente I3, por esse nozinho daqui, a corrente I3, ela é igual à corrente I4 mais a corrente I5. Ok? E como é que a gente faz uma abordagem a respeito das diferenças de potenciais? Eu vou fazer para algumas malhas, senão a imagem vai ficar muito carregada e não vai dar tempo, não vai dar para a gente reproduzir na outra imagem. Então eu vou fazer para essa primeira malha a relação das DDPs. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um sentido para a corrente. Eu vou dizer que nessa malha a corrente elétrica ela caminha no sentido horário. Daí vamos lá. Esse primeiro gerador aqui, vamos dizer que ele tem uma força eletromotriz E1. Daí a gente tem a força eletromotriz E1, aqui é um receptor, então vai ficar menos a força eletromotriz E2. Quando eu descer, esse resistor primeiro aqui, ele também diminui o potencial numa razão equivalente à sua resistência, R1, vezes a corrente elétrica, I2. Esse outro resistor aqui, R2, também diminui numa razão igual à sua resistência vezes a corrente. E esse outro resistor aqui, R3, também diminui a DDP na mesma razão, R3, neste caso, vezes a corrente I1. Como eu disse, a figura está muito carregada. Essa operação inteira precisa ser igual a zero para obedecer a lei das malhas. A gente pode fazer isso para todas as malhas que a gente está vendo aqui. Eu quero chamar a atenção para uma situação que acho que dá para a gente ver nessa malha número 3 aqui, adotando o sentido da corrente na malha como sendo o sentido horário. Bom, vamos lá. A corrente elétrica I4 vem para cá e quando descer, esse aparelho vai fazer papel de receptor. Daí
esse é o é 1, é 2, é 3. Esse vai ser o que tem a força eletromotriz 4. Então vai ser o E4. Esse é o E4. Aí o resistor diminui o potencial. Esse vai ser o R5, o R4, perdão, vezes a corrente I4. A corrente vai passar para cá e quando estiver subindo, perceba que a corrente elétrica que a gente adotou na malha aponta para cima, mas a corrente elétrica já é real, aponta para baixo. Aí vai ficar o seguinte para esse resistor número 5, menos R5, porém, o sentido da corrente 5 é contrário ao sentido que a gente adotou. A gente coloca aqui um sinal de menos, fica menos e 5. Menos, mais uma vez, o valor da força eletromotriz que está aqui seria a força eletromotriz número 5. Isso tudo é igual a zero. Se você adotar e aplicar essas leis para qualquer circuito elétrico, não tem como você não encontrar as correntes elétricas. Lembrando que você precisa ter noção dos sistemas lineares e de outras do algebrismo matemático que vai ser importante para resolver as questões. Ok? Até o próximo vídeo e espero que tenha ficado um pouco claro. Qualquer dúvida, os comentários estão disponíveis.